Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast Pode Incluir Vivências Atípicas. E aqui na mesa comigo... Eu, Lisandra, tudo bom? Vamos falar primeiramente dos nossos apoiadores. Loriche, bonés e camisetas de Jacinto Machado, lá do nosso amigo Adelor. Skyne Palace Hotel, de Balneário Arroio do Silva. Olim Agro, de Jacinto Machado também, e a Suprema Agrosaca Rações, de Jacinto Machado, que são os apoiadores das nossas camisetas, mostra aí, Lisandra, e dos nossos bonés. Segue aí, Lisandra. Isso aí, aqui temos os nossos colaboradores do Laboratório Vita Análise do Matheus. Um abraço, fiquem ligados. Prestigiem um atendimento de excelência na Vita Análise Laboratório. Vereadores Jusa de Balneário Gaivota, vereadores Donizete e Adriano Magrão, aqui de Sombrio, nossos colaboradores, e a querida Lise, com a Clínica Integrare, fazendo um trabalho de excelência, de cuidado, com empatia, para atender todas as demandas, né, inclusive as da pessoa com deficiência. Beijo para todos e fiquem com a gente, que são colaboradores que aquecem nosso coração. Muito obrigada a todos. E hoje temos um convidado muito especial aqui com a gente, né, Lisandra? Sim, hoje estamos com o nosso amigo Silney Melos, fisioterapeuta de Santa Rosa do Sul. Tudo bem, Silney? Bem-vindo. Tudo bem, meninas. Obrigado pelo convite, né, de poder estar aqui dando a minha contribuição e participando do podcast de grande importância para todos nós. Muito obrigada. Ô Silney, vamos falar um pouquinho da tua trajetória, né, de como fisioterapeuta nessa longa caminhada. Já conheço o Silney há um bom tempo, né, Silney? Um bom tempo. Ô Silney, como é que tu chegou na fisioterapia? Por que tu escolheu a fisioterapia? Então, antes de fazer fisioterapia, eu estava cursando educação física, né? Cursei 1 ano e meio, educação física não era o Unesc ainda, né? Na época era FUC, faz muito tempo. E lá eu cursei 1 ano e meio. Mas só que em determinado ponto eu acabei abandonando, né, a educação física. Fui professor aí por uns 6 anos e abandonei. E um dos últimos anos que eu trabalhei como professor de educação física, eu trabalhei na APAI de Santa Rosa do Sul. E aí lá eu acabei vendo o trabalho do fisioterapeuta, como é que era que ele trabalhava, que na época era o Dr. Otávio, que é fisioterapeuta lá em Torres. E aí eu vi o trabalho da fisioterapia, e eu fazia educação física, e parece que é isso aí que eu quero. E aí eu abandonei a educação física, né? Bem aquela coisa assim, existia na época um manual de profissões, e lá eu fui ler sobre o que era a fisioterapia. E como eu não gosto de nada de exatas, de cálculos, eu corro disso, eu olhei Sei que é isso. Eu brinco que eu erro cálculo até com calculadora, assim, eu não gosto de fórmulas, não me dou bem com isso, né? Nem parece que tem um irmão que é professor de física, química e matemática. Então, quando eu vi naquele manual o que era a fisioterapia, disciplinas, e eu disse, acho que é isso aí que eu quero. E aí fui prestar vestibular, vi onde tinha fisioterapia, né? Em Santa Catarina só existia na FURB, e Univale, que é no Vale do Itajaí, né? FURB e Univale, só, que tinha em Santa Catarina. E aí o Rio Grande do Sul existia no IPA, na FEVALE, e existia na Universidade de Santa Maria. Então, eu, meu irmão e mais uma colega minha fomos prestar vestibular em Novo Hamburgo, né? Lá na FEVALE, e lá eu fui aprovado, né? E aí começou todo um processo de estudar fora, né? Isso foi em 1994, faz algumas décadas. Né? Ontem. E lá eu estudei até 1999, né? Quando eu me formei em agosto de 99. Então, de lá para cá são 26 anos de formado e até o dia de hoje é a profissão realmente que eu gosto, que eu escolhi, que eu realizou. Que eu me dedico e vivo bem com ela. Então, Silney, a gente sabe desse teu carinho, né, pela profissão. E conta para nós como foi cair, né, ou procurar o mundo da pessoa com deficiência, assim. A gente sabe que tu atuou bastante anos, né, na APAI. E
como você chegou até lá e criou, eu acho que cria um carinho também por atender, porque a fisioterapia, ela tem vários caminhos, né? A reabilitação, tem a Neurológica. a neurológica, a respiratória, enfim. Sim. Mas tem também os cuidados para a pessoa com deficiência que são diferenciados. Então, assim, essas coisas da minha profissão, algumas foram escolhas minhas, outras foram, eu digo, coisas da vida mesmo, né? Nós temos uns planos, a vida às vezes tem outros. Então, assim, quando eu estava me formando e estudando e tal, a ideia da maioria lá era vou montar uma clínica, um consultório, trabalhar com ortopedia. Então, assim, me dedicava mais, não dedicava mais ou menos às disciplinas de ortopedia do que neuro, mas as neuros, eu não dava um foco na neuro, assim, por exemplo, fazia o que tinha que ser feito e tal, Sim. mas procurava vasculhar mais ortopedia, meu TCC foi sobre ligamento cruzado e tal. Mas, aí vai a história da vida. Eu estava me formando, né, em agosto de 99, e eu já falando, né, vendo onde eu poderia trabalhar e tal, e eu tenho, né, uma prima que as amigas dela trabalhavam na Pai de Torres, né, eram vice-diretoras lá. E aí eu só tem a Pai lá, eu acho que a física de lá vai sair. Tu não queres? Só eu quero trabalhar. Fiz o currículo, ela entregou lá e tal. E no final do ano, eles me chamaram para conversar, para fazer uma entrevista. Então eu entrei na Pai a primeira vez na vida, né? Pai de Torres, na época, na Santa Rosa, de trabalhar como professor. E aí lá conversei e tal, fizeram uma entrevista. E em março eles me chamaram para trabalhar. Então meu primeiro emprego foi numa Pai. Foi uma instituição da Pai. Entre aspas, não por uma escolha de um caminho, mas não, uma escolha que a vida colocou para mim. E aí lá eu fiquei durante 16 anos, né? Nossa. De 2000... Deu certo? Deu certo. Foram 16 anos trabalhando lá. Daí nesse meio tempo também, eu trabalhei daí já na Pai de Santa Rosa do Sul, trabalhei por uns 9 anos. E aí era SUS e a Pai, mais em a Pai, né? Sim. Se identificou mesmo nesse Acabei ficando por ali. Aí eu trabalhei, daí mais recente, na Pai de Jacinto Machado, né? Foi onde a Elisa a gente se conheceu lá, por causa da menina dela. Aí trabalhei um pequeno período, passei um processo seletivo sombrio, daí acabei vindo, o salário era quase triplamente maior. Olha. Então, e na época a gente estava fazendo casa e tal, então pesou o financeiro, saí com pesar, pedi desculpas. E uns 2 anos depois, um ano depois, vim de novo para Pai de Jacinto, né? Foi os meus últimos trabalhos na Neuro. Mas daí a minha rotina estava muito... Era difícil, eu morava na Gaivota, ser na Gaivota, ir pro Jacinto Consultório Santa Rosa. Então isso estava me desgastando muito, né? Eu fiquei mais 5 meses. E aí pedi para as meninas que eu ia ter que parar, que eu estava muito cansado. Cansado de múltiplas rotinas, assim, de acordar muito cedo, a estrada, né? Na Gaivota, Jacinto Machado. A logística parece perto, isso tava, mas desgasta. eu sempre tive assim, ó, com tudo que eu fiz, independente se é trabalho ou não, se eu não estiver fazendo algo que esteja sendo também gratificante, porque eu não tenha momentos de prazer, de estar lá, eu estou no lugar errado. Não é errado, eu estou no lugar onde eu não estou podendo ser eu mesmo, entendeu? Você não é para eu ser 100%, não vou ser igual pacientes. Eu não atendo pacientes depois das 7h30, 8 horas. Porque eu vou estar cansado, entendeu? Então eu vou estar lá fazendo conta, passando o horário para ganhar uma sessão, não. Ou eu estou lá 100%, como se eu tivesse às 2 horas da tarde, eu vou estar às 7. Então, daí, como eu não estava produzindo aquilo, né? Daí eu conversei com a diretora, né? Falei, infelizmente, eu vou ter que sair a segunda vez, sabe? Fiquei bem chateado porque eles apostaram em mim, claro, todas as 2 vezes, né? E a minha passagem já foi muito boa, né? Conheci a Anis, conheci uma série de coisas. Trabalhei dentro da piscina, que é algo que eu gostava muito, da hidro. Mas só que eu sentia que eu estava cansado fisicamente. Sim. Né? Trabalhar em APAI é algo... cansativo no sentido de que tu precisa te doar muito para trabalhar em neuro, então te suga também, então se tu não tá ali 100%, tu não vai desempenhar um bom papel, entendeu? Tu tem que estar motivado, tu tem que estar com criatividade ali, criando, tu tem que estar contornando, né, as crianças que têm comportamentos diferentes, necessidades diferentes, então assim, tu tem que ser muito, entre aspas, esperto, tem que ter muita ferramenta dentro de ti, tanto emocionalmente, psicologicamente, quanto de conteúdo. Senão, tu vai ser um feijão com arroz e vou esperar o horário passar. Se não é para tu ser assim, então não dá. E a neuro exige muito disso, tem que ter uma entrega 200%, né?
Então, assim, na época eu trabalhava, eu fiquei só com a neuro, eu sempre dizia só, a PAI não é para qualquer um, fisioterapeuta, não é para ninguém trabalhar, não é para qualquer pessoa. Pode ser, qualquer pessoa pode trabalhar lá, mas o ambiente não é para esta pessoa desenvolver um bom trabalho, entendeu? Então, Tipo, tanto que... vou tentar para ver se dá certo. Bota lá. Vou fazer. Não, tu não vai fazer bem feito, porque lá não tem não tem o meia boca, o meia xícara, o meio copo, é esbordando sempre. Então, tu tem que estar sempre bem, sempre sim, alerta. Senão tu desenvolve bem, né? Igual a mãe também tem que estar bem para poder cuidar bem, e o profissional não é diferente. Tem que estar bem, tem que estar com alegria e a gente tem que chegar disposição. lá bem mesmo. Isso, exatamente. Mas foi bem engraçado quando o dia que a gente se conheceu, né, Silnei? Porque daí as mulheres ali da secretaria, a diretora, né, que era a Claudete, elas sempre pediam o meu aval, né? Vai lá, olha lá, Nice, se é bom. Acontece, né? E a Acontece. Marcela bem E acho que também a pequenininha. maioria das físios eram físios, né? Sim. Acho que foi a primeira vez que foi lá, acho que eu Pegou fiz o um homem. homem. Então tem tudo isso também, assim, o olhar, a conduta do homem é um pouco diferente, como se posiciona e tal. E aí, a PAI é uma instituição feminina, eu sempre brinco, a maioria é feminina. Então eu trabalhei em todos com 30 mulheres, 3 homens. Era eu, motorista e mais um cervejeiro. O resto era só mulher. Então, há uma conduta, assim, de características mais femininas. E daí, quando entra um homem, assim, no meio, entendeu? Sim. Fica meio assim, entendeu? E daí, eu era fisioterapeuta. Então, é diferente onde estava uma físio e quando entrou eu. Sim. Não porque seja eu, porque seja eu. Então, Então, isso é a mesma coisa. Por exemplo, eu não gosto de ficar atendendo só dentro da sala. Eu não gosto de ambientes ficar... Por isso que eu não vou trabalhar em escritório, assim, não. Você está livre. Você está saindo da rua. E aí, a primeira vez em seguida, eu acho as 3 primeiras semanas lá em Torres, eu já saí com uma criança com um andador pelos corredores, assim, da escola. E a diretora me perguntou, o que é isso que você está fazendo com essa criança no corredor? Aonde que ele vai? O que é isso? Porque é assim que eu gostei de trabalhar, que eu trabalhei minha vida toda. É assim eu não gosto de ficar preso. Então, tinha essas coisas assim de estar na rua, de estar levando criança lá. Sim. Eu sou muito assim... No início parece que eu sou tímido, mas não sou. Então, eu vou vendo quem é que brinca, quem é o sério, entendeu? E aí eu vou me relacionando com todo mundo. E aí as crianças também têm que ter isso, entendeu? De tu te relacionar bem com todos. Por exemplo, em Torres, eu não fazia fisioterapia em todo mundo, já sinto a mesma coisa. Mas as crianças não sabiam quem era eu. Elas me chamavam pelo nome. Sim. Então... que outros físios, assim, né, que a gente conheceu, eles nem sabiam nem quem era. Porque ela ia lá, ela atendia fulano, beltrano e deu. E eu sempre fui tem que estar lá no meio deles, né? Gosto de criança. Então, os alunos, tanto em Jacinto quanto em Torres, eles me conhecem pelo nome sem eu nunca ter atendido eles. Porque eu era o físico que no recreio ia lá, no almoço ia lá, brincava, na educação física, fiz Criar o vínculo, né? Criar o vínculo e fica tudo mais porque daí fácil. isso é quando tu gosta da instituição, então tu não gosta só da sala da física, tu gosta do refeitório, que eu gostava muito da comida, já sempre excelente, então eu gostava de estar passeando, assim, entre aspas, e conhecendo todo mundo, que eu acho que depois fica mais fácil tu atender um aluno, tu conhecer, tu saber o que aconteceu, não pode ser físio só dos teus. Exatamente, entendeu? inclusive eu acho nessa área onde eles, toda criança eu acho que fica mais segura conhecendo melhor o profissional que vai trabalhar com ela, né? Isso que a gente às vezes fala das escolas mesmo, né? Como é que o professor vai criar um vínculo com aquele aluno para trabalhar? Porque não é chegar ali, ficar tantas horas e ir embora e criar é criar esse vínculo no recreio, nas aulas, nas é isso que tu atividades. faz, assim. Hoje a gente sabe na ortopedia... É o diferencial, né? É o diferencial. Na ortopedia, hoje na físio, assim, mais moderna, o que eles falam muito, assim, do vínculo. O vínculo não é o vínculo de afetividade, não. É o vínculo de confiança, entendeu? Isso faz com que na ortopedia, por exemplo, que tu tenha mais aderência ao tratamento. E neurologicamente falando, há uma maior probabilidade de que se tu é atendido por alguém que tu gosta muito, que tu tem uma afinidade, que tu troca conversas, o teu resultado ser melhor. Sim. Se isso vale para ortopedia, que é às vezes muito mais biomecânica, agora imagina tu fazer isso na neuro, que é algo muito mais profundo, enfim. Então, o fato de tu ter uma boa relação, de tu ter um bom vínculo com pais, crianças, enfim, com todo mundo, isso fica mais fácil. Tu vai ter mais credibilidade, tu vai ter, maior, entre aspas, uma autoridade, no sentido de que, né, do teu conhecimento ser mais bem aceito e seguido.
Sim. do que tu ser só aquele lá, doutor dos carimbos, né, cara? Então, isso aí, pra mim, eu sempre me dei bem com todo mundo. Eu brinco assim que todas as instituições que eu trabalhei, as primeiras pessoas que eu me dei bem, assim, não que me dei bem, que eu fiz amizade, o pessoal das Serviços Gerais e o pessoal da cozinha. Loucura, né? Da cozinha, o que eu quero garantir. Alimentação. Eu sou muito comilão. E Serviços Gerais que é a pessoa que tá sempre ali, pode te ajudar, não há dúvida. Como é que eu faço pra pegar tal coisa? É a primeira pessoa que tu vai, entendeu? Pra tu não cometer algumas gafas. É as meninas, eu me dei bem com todas as pessoas, esses tipos de profissionais. Serviços Gerais, as meninas lá da, né, a Camila, tinha outras meninas. Então a gente sempre tava conversando, às vezes você passa, tá, e daí, como é que vai ter? Porque é assim, ó, é a maneira de tu começar a conhecer onde o lugar tu vai trabalhar. Sim. Né? Então, claro, isso não é uma regra, né? Isso é uma característica minha. Mas de eu me dar bem com todo mundo, desde o motorista até a diretora. Mas né? é uma fala que a gente importante. bate há muito tempo nas instituições de ensino, que às vezes ao aluno, o aluno né, é daquele professor, né? E tipo assim, é da fulana, Sim, chama fulana. quase e, tipo, posse, assim, né? E a instituição, quando abraça, e tem profissionais que têm essa visão tua, Silnei, é o que facilita e faz com que a criança realmente, às vezes, evolua com qualidade. Porque daí troca com do refeitório, troca com a outra, troca. Então, a criança, onde estiver, vai criando vínculo, vai sabendo. E a gente que é a neuro, muito mais que, né, a ortopedia, por exemplo, tu tem que ter, vai ter que te dar bem com a criança com quem tu vai atender, não tem outro caminho, né? Senão é dificuldade para ela e para ti. Então, tu tem que achar o meio termo, né? Da menina da Nissa, a gente tinha vários artifícios assim que a gente ia usando, meio que enganando ela no bom sentido, para tu conseguir botar na posição, alongar o que tu quer. Então, tu tem que ter isso. Senão, eu brinco assim, ó, trabalhar em neuro, tu tem que ser meio criança. Tem que ser lúdico, Tem que ser, senão não, tu tem que fantasiar com eles, entendeu? Conversar, fantasiar. Que aí ele vê que tu é um deles. E aí tudo fica fácil. Então tu ri, tu faz brincadeiras, tu fecha lá a porta. Pô, Deus livre, vocês veem a gente fazer isso. Entendeu? Aí tu cria aqueles segredinhos, entre aspas, assim, ó, que é o mundo deles. E a criança essa. Então tu tem que entender, não vou trazer para ser um adulto. Mas eu posso ir lá e ser um pouquinho criança e aí entender o que está acontecendo, e aí tu conseguir ter maior afinidade, aí tu conseguir pontuar, vamos fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Então, situações assim, torço, por exemplo, as crianças não gostavam de usar órtex, né? As afos lá no tornozelo, lá, meio... E não usavam, faziam, e a mãe, tu tem que usar. Daí chegava um dia lá, dizer, Silnei, não tá usando em casa. Vinha aí dar um jeito. Te vira. Tipo assim, eu vou resolver os pepinão, né? Eu queria ter um Silnei em casa, só não dá pra ir. Então, e a criança ficava olhando pra mim. Daí a mãe entregava, né? Entrava na porta, daí eu pegava no braço assim, né? Não aperta firme. Eu só dizia pra eles assim, agora tu passou do batente da porta pra cá, agora quem manda daqui sou eu e a tua mãe não manda mais. E daí a mãe só piscava o olho, né? E ele ficava assim, agora nós vamos entrar e nós vamos conversar sobre as hortes. E aí nós vamos ver o que... E aí entrava, conversava, chamava a atenção, tem que usar isso assim, e aqui vai ter que usar, não tem outro caminho, que tu vai ficar com o pé torto. Eu começava, usamos as hortes e tal. Claro, eu tirava uns 5 minutos lá, fechava os cutinhos para não jogar uma bolinha, brincar, só não pode quebrar as lâmpadas que o diretor vai me matar. Então eu criava uma coisinha assim, entendeu? Que... uma recompensa legal. Entendeu? É uma coisa, uma bagunça vigiada, uma arte vigiada que a gente brinca hoje. E tava tudo certo. E eu era rígido quando era pra ser rígido. Não, vai. Rígido mesmo. E eles adoravam. Eles adoravam porque... Tem que ser firme e entendeu? não deixar de ser... Porque nem eles sabem que aquilo é o que tem que seguir. Mas esse cara que pede isso, ou essa mãe, enfim, é muito boa, é muito massa, é muito de brincar, entendeu? De entrar, entre aspas, na loucura da brincadeira. E é assim que a gente vai conquistando os detalhes. Daí tinha mãe, vai tu pra na casa. Não, tu tem que ser firme com ele, deu. E eu dizia, tu tem que respeitar a tua mãe. Porque ela respondeu, tu respondeu outra vez, eu vou te pegar. Ela vai me ligar, eu vou na tua casa. E eles assim, olha, tá, abre a baga contigo. Daí eles iam pro refeitório, lá daqui a pouco, claro, ele tava comendo, eu ia lá e brincava com ele, capricha na tua mãe, cara, senão a coisa vai azedar pra nós, pra mim e pra ti. Tá? E aí tu criava esse mundinho, assim, entre nós dois, e a coisa fluía. Então, daí tu
todos eles queriam que eu ia lá brincar com aquele outro que nunca fez isso. Eu olhava, ó, Silnei, olha lá, Silnei, porque eu ia lá pegar no pé, o cara era colorado. Sim. E eu brincava com ele, que ele era gremista, eu era colorado também. Então a gente brincava, ô gremista, não, sou. Era. Tal. Aí, Ninguém é perfeito. Era. Né, não. Apesar do quase certo rebaixamento, que eu já queria que rebaixasse mesmo, né? Mas enfim, mas já desviamos do assunto. Isso é de praxe eu aqui. sou de futebol, só vou pegar no pé. Pra me deixar nervoso. Né, que lá em casa são tudo, daí a gente, tinha uns que já caiu. Ovos. Mas a gente trupica, mas não cai. O importante assim, é vai isso. cambaleando, né, como se chama. Mas lá em Jacinto, o Silnei, daí nesse dia que ele chegou, estávamos eu e a Marlene na época, né? Daí, depois a Claudete perguntou pra nós, tá, daí ele é bom? Nós, nossa! Porque ele pegou ali a Marcela pequenininha, não caminhava ainda, e mexia aqui, parecia que era de borracha. Eu disse, nossa! Aí nós, Meteu a mão na massa. Pode contratar, que esse a gente assina embaixo. Isso na fisioterapia, assim, ó, a gente nota nos qualquer especialidade, assim, de físios e tal, de não, entre aspas, meter a mão na massa. Tu tem que tocar no paciente, entendeu? Sim. E eu trabalhei com colegas, eu brinco que são muito doutoras, né? Muito de usar o DR ali e não gosta de meter de encostar no ser humano e tal. E fisioterapia sem toque não é físio. Então não vai acontecer. Então tu tem que tocar, claro, tu tem que saber o que tu tá fazendo, né? Tu não vai sair lá metendo a mão na criança, mas não tem muito erro no que tu vai fazer que tu aprendeu no mínimo de faculdade. Só que tu tem que tocar. Às vezes claro, hoje eu falo dessa forma, 26 anos, mas lá atrás muitas coisas eu não sabia. Eu ia, entre aspas, na fé, eu vou fazer isso. Porque a faculdade é bem pouquinho, né? A prática é que te norteia dos erros e acertos. Sim, quando falou que entrou na APAE e ficou 16 anos, eu falei, fez outra faculdade. Mas é bem assim, né? dali, Porque assim, ali... É uma especialização. Ali, a gente pode falar outras coisas. Outros caminhos surgiram dali, assim, ó, da tua vivência ali, tu vai... Claro, hoje, falando de faculdade, de conteúdo, 90% do que eu aprendi na faculdade eu não uso mais. Não uso, não funciona, não... Até tá porque errado, cada tá caso é um caso. obsoleto, mudou, daí saíram outros. Apesar de algumas ainda insistirem em algumas coisas, não uso mais. Então, assim, ó, a questão do toque, do encostado, trazer a criança, isso faz... Quem é que não gosta de ser tocado? Quem não gosta de um toque, né, de um agrado, de um afago? Isso faz parte da fisioterapia. Claro, em neuro existe bastante isso, né? Que é bastante questão de postura, alongamento, enfim, espasticidade. Então precisa do toque, precisa do tu estar junto. Então não dá pra botar a pessoa num bipedestador lá no aparelho e deixar lá. Entendeu? Então tu chegar, tocar, manipular, às vezes muitos profissionais não fazem isso. Não fazem e aí quando tu faz parece que, entendeu? Como tu atender fora da sala de aula. Porque eu atendo dentro, treino de marcha dentro, atendo... E daí? O que ele faz com você? Faz. Agora tem que trazer para fora. Nem que seja... parece uma bobice descer um degrau com uma brita. É extremamente difícil para quem tá com uma alteração de marcha. Então tu treina funcional, igual hoje. Não adianta ficar na musculação, tu quer força aqui, força, tudo isolado. Depois tu vai correr e tu não consegue correr, porque tu não treinou a corrida como funcional. Na neuro é a mesma coisa, tu precisa treinar o funcional. Então, claro, ficar alongando estruturas individuais é necessário. Mas tu alongar ela e depois transferir isso para o movimento, aí é que isso vai gerar uma neuroplasticidade, uma automação do sistema nervoso central. Senão, é execução de movimento isolado. E a evolução na prática, né? Porque por que ele está ali fazendo a sessão? E aí, claro, às vezes, isso é uma questão de... As pessoas não têm por que saber, mas a gente às vezes pode informar. Então, muitas coisas que a gente faz que parece que é a questão do lúdico, que é uma brincadeira, o que adianta isso aí? É extremamente diferente para quem está fazendo, difícil, né? Marcha, subir, descer um degrau, coisa mais simples que a gente faz aí, às vezes trupica mais fácil. Mas para quem está em um processo de marcha, de alteração de equilíbrio, isso é extremamente difícil. Tu precisa uma série de sinapse e sincronização de movimentos, de músculos, para aquilo que aconteça. E o cérebro tá a 1000 para conseguir dar volta. Entendeu? Sim. Um simples descer, subir escada, caminhar numa brita, numa grama, num colchonete, entendeu? Então, assim, voltando à história do físico. Físico que não toca, que não carrega,
não tá fazendo uma fisioterapia como Eu me lembro, né? a primeira sessão de fisioterapia do Arthur, ele ficou uns 40 minutos chorando. E daí perguntando, não vai pegar ele? Eu assim, não. Se eu pegar, a gente não vai fazer. Mas a segunda não vai ter mais. O choro é... Era bebê, um mesinho ali, fazia, resmungava, porque não queria se mexer. O choro é sagrado, né? Mas a evolução vem. De criança berrar. Às vezes, como é que tu não aguenta as crianças chorando, gritando? Eu me acostumei, faz parte. Claro que tudo tem um limite de a gente saber o quanto aquele choro ali é, né, a mãe, é ou não, é o que é isso que estão fazendo. E o quanto aquilo pode estar sendo desconfortável em algum sentido. Mas aí volta a história da profissão. Isso faz parte. Então, é como eu brinco dos filhos do doutor, assim, tu atender a filha da fulana de tal, que bem cheirosinha, bem limpinha, que vai na escolinha, é uma coisa. A tu atender aquele outro que é lá do interior, entendeu? Que vem com a roupinha assim, aí é que é outra história. O abraço e a mão tem que ser igual para os dois, né? E eu já vi muita gente que queria escolher mais, quando a gente trabalhava com outros filhos, escolher mais as pacientes mais... Aí entra a questão humanizada. Entendeu? Então daí aquilo ali, e aí eu ficava às vezes com os filhos, com os mais, entre aspas, com mais deformidades, com menos chance de evolução, com quem era apenas uma manutenção, que isso faz parte também, evitar deformidade. E as pessoas mais simples, mais pobres. Eu me divertia, para mim... Você não vê o ser humano pela conta bancária, né? Não. Uma das coisas que a gente cobrava, assim, né? A gente tinha umas palestras lá dos pais e tal, a gente cobrava a questão de higiene, né? Eu sempre brincava com isso, pobre sim, sujo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, tem que pegar no pé, né? Isso eu batia muito lá. Eu dizia assim, a gente vem trabalhar, vai atender os filhos de vocês, e isso é geral, assim, eu era bem rígido nisso. A gente tem a nossa higiene corporal, a gente preza por isso e a gente quer o mínimo de vocês. E não vê essa história que são pobres aqui, eu sei que muita gente mora em bairros aqui, não tem nada a ver. Tá faltando algum produto de limpeza, a gente consegue. Isso, pobreza não é sinal de porquindade. Esse era o termo que eu usava. Só regalava tudo os olhos. Deu só assim, não tem pegou pesado. Daí às vezes tu pegar uma criança correndo um piolho, uma coisa assim, só, não, vai fazer isso antes de vir. E aí eu ia cobrando assim, né? E a gente olhava, a gente notava quando tinha maus tratos. Mas é o cuidado. Isso é cuidado. E aí tu já começava a ver que a criança que evoluía, não evoluía menos, a criança que era melhor de tu tratar, de tu lidar, de ter algumas evoluções, era a criança que era mais bem cuidada, mais bem limpa, mais bem, entendeu? Que o pai bem, a mãe é atentos. E aqueles assim que às vezes querem dar os migué pro filho, diziam, não, ele tá usando sim, tá usando. Uma senhora comprou uma Orts lá e tal. Eu vou contando os casos pra ir toda a vida. E aí, ela tá usando a Orts, daí, tá usando. Eu pegava a Orts assim, não é por nada, mas não tá usando a Orts. Do mesmo jeito que foi entregue. Olha como ela tá limpinha, já faz quase 6 meses que só tá... Olha como ela tá... Não tem um arranhadinho aqui, ó. Não tá usando a Orts. Não deu pra te tapear, né, Silnei? Não. Eu disse um tempo atrás pra uma paciente minha no SUS, porque isso... Eu disse, não, assim, ó, se tu tivesse dito isso há 25 anos atrás, eu ia acreditar. Agora não, minha querida. Então tem detalhezinhos. A Orts tem que estar surrada, tem que estar arranhada, o velcro tem que estar descolando de tanto tu colocar. E às vezes até sujinha um pouquinho assim, né? Porque quem usa a Orts sabe que vai criar umas coisas ali. Mas a Orts estava quase impecável. Eu disse, depois de 6 meses, não. Essa Orts não está sendo usada. Não, é que às vezes ela não. Então tem que usar, é todo dia. Na época, a pai pagava algumas coisas lá em Torres, assim. Tem que usar todo dia. Sim. Isso é recurso da promotoria. E tem que ter o trabalho de casa, né? O trabalho entendeu? Conjunto, né? Não tem como. Hoje na escola, em tudo. Pacientes, seja qual for, se tu não tiver esse tripé, né? O terapeuta, a família e o aluno, o paciente, não evolui, né? E as pessoas às vezes querem jogar tudo lá e hoje muito mais no profissional. Tu resolve. O remédio resolve, mas daí eu não dou uma volta na quadra. Entendeu? Então, assim, tá muito... Hoje mais ainda, né? Tudo... mas porque é difícil. Mas... Não, o caminho é esse, não tem outro. É difícil pra... mas é fácil. Eu dizia muito, eu sei que não é fácil. Eu falar é fácil. Mas é esse o papel. Não tem... a minha parte vem até aqui, daqui a senhora e daqui a ele. Ele tem que ser cobrado. Eu cobrava muito dos alunos assim, porque são especiais e tal. Não, educação independe disso. Comportamentos, né? Os comportamentos, né? Os atípicos aí e autistas, comportamento é uma coisa.
alterações de comportamento, não consegue, entendeu? Manter alguns... Educação é outra. Porque isso é diferente uma coisa da outra, entendeu? É saber que isso pode, isso não pode, você tem um cognitivo preservado para entender. Os limites, né? E então, é uma coisa difícil. E daí assim, ó, que daí fica aquele misto assim de ai que dó, mas ai ele não entende, ele entende. Ele entende o sim e o não, ele sabe o que ele quer, as birras também acontecem. Então, só que é preciso, a partir do momento que tu encara isso, ele como que isso não é o que vai nos atrapalhar, o desenvolvimento dele por outras coisas é o que nós estamos correndo atrás, e não as questões de limites de educação e etc., aí vai. Senão fica borrando aqui, dá comidinha que não pode ali, e aí tu estraga. E é tudo assim. Ontem eu falei com uma mãe, eu achei fantástica a conversa, mãe de um autista nível 3, de suporte, bem já adulto, e ela falando assim, pra ele, tu não pode dizer... Ele quer, não, agora não. O não que tu tá dizendo nunca mais ele vai ter. Então tu diz assim, amanhã você vai ter. Pronto. Tchum, ele entendeu. Tem que buscar uma outra forma de colocar esse não. E eu falo assim, tão simples. E às vezes o profissional ou o professor que tá lidando não tem esse feeling com a família, que a família passa assim, não. Quando for redirecionar alguma coisa, diz assim, não, vamos... põe uma previsibilidade para eles. E precisa saber que isso vai acontecer. Claro, amanhã, ou depois, ou terça, ou quarto, isso aí não... Pronto, diz mas que vai acontecer. Então, se vai acontecer, eu não tenho não, porque o não parece que acabou, né? Isso, diz que nunca mais ele vai ter. E isso é uma troca, uma experiência que até as famílias, às vezes, aprendem com as outras, o profissional. Sim, E, às vezes, a mãe acha que... Porque, ele não pode ouvir não. Aí ele não... Vamos lá. Aí vamos lá, o que quiser vai levar. Essa questão da previsibilidade é muito importante, né? Daí, às vezes, né, trabalha-se com imagens, mas daí também chega num ponto que acostuma, né? E tu consegue. Daí, com a Marcela, assim, vai fazer tal coisa. O que mais, mãe? E tal coisa. Daí a mão não tem mais dedo. O arsenal tem que ser grande. Mas tem que dar um jeitinho, né? Tem. É que vai mudando, né? Tem que ter a criatividade, tem que ir inventando, né? Mas eu digo não dom, mas não é qualquer um que tem esse olhar que tu tem, Silney. Às vezes tem o profissional que tá ali e, infelizmente, a gente já se deparou, né, Anis? Eu acho que toda mãe atípica se separa com aquele que está ali, mas não está com esta visão que você tem. E daí isso prejudica muito, tanto a criança, tanto a família. E eu acho que, de certa forma, até ele é prejudicado porque está ali não se doando e não tendo essa... Eu às vezes, eu quero acreditar assim, ó, que ele não... Que ali não é... Como é que eu vou dizer assim, para não usar o termo... Que ele não tá no local onde era para ele estar. Assim, não é o que ele... Não é a habilidade dele. Não é habilidade, não é nem por culpa, por preconceito. Não é a habilidade dele. Porque isso é natural. Quando vê, tu fez. É teu, é do ser humano. É como... eu ouço muitas frases assim, como aquele juiz é bom, como aquele médico é bom, que médico mais bom. Não é o médico que é bom. É o ser humano que é bom. O certificado só deu habilidade técnica para ele executar uma profissão e aí usar da sua moralidade, da sua ética, das suas educações, do que ele acredita para ajudar no... Então, daí ele faz da medicina ser maravilhosa porque ele colocou tudo de bom que o ser humano espera naquilo ali. Entendeu? Então, aí tem um cara que eu segui, ele é um oncologista lá em São Paulo, e o oncologista trabalha no SUS. Um cara assim, muito legal, assim, ele fala ele atende muito câncer de mama, de mulher. E aí ele é aquele médico que chama, vai lá, ele não chama, ele vai lá na recepção e pega a paciente e traz. E é um cara bem renomado, mas ele tem as horas dele do SUS. Então ele pega, daí diz que lá ele já começa a tratar. Cara, eu tenho esse costume também, eu não chamo, fulano de tal, não, eu vou lá e chamo e pego. Hoje eu tenho mais SUS, só ortopedia. Então eu vejo como é que levanta, eu vejo como é que sai, eu vejo que estava usando o celular, depois me disse que o ombro não melhorou, porque estava usando o celular, entendeu? Então aí eu começo a ver, então. E ali tu vê se a pessoa tá bem, hoje ela veio caminhando, hoje ela veio com o sorriso melhor, diz, hoje tá bem, hein? Quando ela vem com a carinha mais fechada, já teve dor no final de semana, entendeu? Sim. Então, tu vai tomando conta dessas coisas. Então, aquele profissional, às vezes, na neuro, que não acolhe dessa forma, às vezes não... É porque isso não é dele. Ele está no lugar errado, então não consegue manifestar isso. E tem uma
uma frase de um professor de medicina que ele diz que, por exemplo, a medicina vem de berço. O que quer dizer? Da educação, do que tu foi criado, como tu foi criado. Então, se tu for uma pessoa criada com esse olhar de tocar, de rir, de brincar, onde tu for, tu vai ser assim. Tu vai te dar bem, tu vai te relacionar tu vai colocar o teu DNA na tua profissão. E acho que é isso aí que às vezes vocês viram, que às vezes ele não tá no lugar que ele é. Daí não consegue ser ele mesmo. Que se identifica com o que faz mesmo, né? Porque aquele que se identifica, assim, ó, ele vai permanecer bastante tempo, ele vai deixar lá a sua marca no sentido de que todo mundo conhece, entendeu? Então, por exemplo, se eu for entrar hoje na Paz de Todos, eu acho que 80% das crianças que vão estar lá vão saber quem sou eu. Entendeu? Não que eu fui eu, fiz. Não. É que... Criou uma marca. Eu criei, entre aspas, hoje falo muito criar momentos, né? Memórias, né? Isso. Memória afetiva mesmo, né? Tu passou momentos legais. Pô, tu arrancar uma risada de uma criança, tu faz uma brincadeira com ele, ele vai eternamente falar daquela contigo. Ele sempre vai falar. Então, ele só vai assim, pô, você... Fulano lá, na parte tinha umas crianças comigo, vamos pegar o Leandro lá, acho que a polícia tá atrás dele. Criava, assim, umas piadas, assim, né, cara? E eles adoravam aquilo. Eu entrava num mundo bem louco, assim. Vai pegar, vai. Ele disse, vai pegar, o Leandro vai entrar na casa dele, vai pegar, então vai pegar mesmo. Daí ele viu o Leandro, eu assinei, disse que a polícia vai te pegar. Tinha umas coisas assim, bem legal. Cara, eu não puxava muito, senão daí já ia para outro caminho. Até hoje, ele quando me vê, Sinei, a polícia vai pegar o Leandro. Vai pegar o Leandro. Mas isso, mas o que você deu? Não, isso é muito bom. Entendeu? Porque então cada vez que ele me vê, eu criei um momento nele, uma memória lá, que ele achou muito legal. E daí eu criava com outras coisas, assim, né? Outros fatos, assim, fulano não vai fulano não namora, não quer namorar. Então, cada vez que me viam era aquilo que eles me reportavam. Então, gostavam disso. Mas é aquela história, tu tem que estar no lugar onde tu gosta pra tu ser o que tu és. Senão, carinho, não tem, isso a faculdade não ensina. Se vocês estão à frente aqui de um podcast e tal, porque gostam, porque vão cada vez mais melhorando e torço por isso, porque é de vocês, isso vai brotar. Não existe um manual de podcast. Vocês vão criando e vão acertando, ficou bom isso, aqui não ficou tão legal. E quando vê, tem a cara. Se vocês olharem 50 podcasts com caras diferentes no mesmo assunto. Porque vocês vão colocando... vocês aqui. A nossa identidade. Na fala, no sorriso, na brincadeira, naquele comentário. Isso é a pessoa. Daí porque vocês estão sendo 100% do que são. Esses dias uma mãe chegou extremamente sensível, né, Anice? Sim. Que foi numa consulta com um profissional, acho que era fono, não lembro. E o menino dela é muito carinhoso, assim. E ele chegou, a primeira coisa foi abraçar e dar um beijo. E o profissional foi lá no álcool gel, no lencinho, limpou, sabe? Então, assim, às vezes ele nem notou que ele fez isso. Foi no automático. Foi no automático, mas feriu tanto aquela mãe, sabe? Porque era um ato de carinho, de confiança da criança abraçar. E até a mãe saiu machucada. E eu digo assim, ai, meu Deus, né? E aquilo isso aí fica, né, marcado. Fica marcado. Para uma mãe, né? Uma criança. Então, às vezes que eu trabalhei lá nesses anos todos, as crianças vão vir te abraçar. Qualquer uma vai vir. Uma Down, vai vir um outro PC, vai vir crianças que salivam mais. E tu tem que saber como é que é o universo disso, entendeu? E aí, claro, tem outras questões que tu tem que também... redirecionar. Isso, para aqui, para lá, abraçar, vamos lá. Aqueles que têm um comportamento mais diferente, vem, te abraça e tal. E quer outro. Não, vamos lá na professora, vamos dar uma volta ali. Vem cá, vamos lá. Daí tu vai direcionando. Por isso que é interessante conhecer toda a instituição. Conhecer alunos que têm comportamentos diferentes, quem é mais um pouco agressivo, quem é mais descontrolado. Tem esses alunos, essas características. Então tu tem que saber como vai lidar com cada um. Né? Tinha um rapaz ele vivia dando um tapa nos outros, assim, e às vezes se passava. Então era um guri que todo mundo já tinha a mesma conduta. Vamos parar com isso aí. Não. Para comigo, não. Então ele já... Entendeu? Isso é uma questão. E muitas outras. Então, tu conhecer também o universo onde tu tá, pra tu saber dialogar desta forma. Né? Tentar conduzir, né? Da melhor forma, né? E todo mundo fala mais ou menos a mesma linguagem e tal.
E não só crianças, né, Silnei? Lá em Jacinto, quando tu saiu, as meninas choravam, né? Lembra, né? Ai, não acredito que o Silnei vai sair. Mas ele criou, mesmo pouco tempo, né? No pouco tempo que tu ficou lá, criou um vínculo que a maioria, assim, chorava que não queria que o Silnei saísse. Porque daí, assim, ó, como eu gostava do que eu fazia, então eu não tinha um aluno e tal, eu ia lá, tinha a pessoal da oficina ali, que era um pouco... Se eu ia lá, entrava, tinha professor que não gostava, né? Parece que tu quebra a rotina da aula. Sim. Claro, eu cuidava pra também não extrapolar. Mas daí tava lá tudo quietinho. Então, bom dia. Eu já entrava fazendo alguma bobice. Sunei, tá ligado? Eu ia lá, vamos costurar isso aí, cara. Eu sempre tinha um assunto com cada um, assim, né? Um era futebol, outro era namoro. Eu sempre tinha alguma coisa com cada um. E daí cada dia eu pescava uma coisa. Nossa, pra eles, cigarro envermelhado. Brilhava a felicidade deles, assim, porque, veio fisioterapeuta, não grandes coisas, mas no mundo deles, Porque tu tava buscando conversar com eles do que é atrativo, né? O que ele gosta. Do que ele tava lá fazendo. Tá, como que tá a produção? O fulano não quer fazer nada ali, aquele ali tinha uns maiores, assim. Então, cara, por que não tá fazendo isso daí, cara? Vamos lá. Daí, eu tava vivo. E aí tu falava as questões deles ali, né? Então, eu era o cara... que pegava no pé de um, que cobrava do outro. Às vezes estava todo mundo trabalhando, eu dava a volta lá atrás, pegava umas bretinhas assim, jogava na telhado, coisa de rapaz pequeno. Aí um assim, é o Silnei. Já sabia. Eu já sabia o que era eu. Ficava só esperando. Aí daí, coisas que a gente vai fazer. E eu me divirto com isso, entendeu? De estar lá, de ser querido por uma instituição onde tu vai. Né? Então, enfim, tanto, Jacinto, por exemplo, eu saí, eu pedi as contas, eu acho que não deu 60 dias, eu saí, deixei, entre aspas, eles na mão, assim, daí, enquanto não acharam uma físio, eu não fiquei descansado, conversei com a físio, não deixa eles na mão, mas nunca trabalhei com Deus, não, é assim, assado, para que ela continuasse. Daí o presidente, graças a Deus, ela foi, conversou contigo, beleza. Porque eu tinha essa preocupação, né, e depois voltei e tal, daí depois foi mais tranquilo. Mas, enquanto eu estive lá, assim, olha, dificilmente entrei em alguma sala, assim, para conversar, claro, tinha uns que não dava para ver, quem estava na computação, quem está usando esse computador aí? Não, tô em tal coisa, só música, não, vai fazer uma atividade ali, já pegava, bota atividade aí. Então, não era a minha, entre aspas, tá me metendo? Até poderia, mas aí tu vai conhecendo todo mundo, entendeu? E amanhã ele pode ser um paciente meu, ou vai precisar de alguma coisa, ou de repente um dia uma professora não tá e tá só eu, e eu possa intervir com ele, dizendo ajudar, porque ele já me conhece, entendeu? Eu não sou um estranho que apareceu lá. E até melhorar uma execução de outra atividade que ele esteja fazendo, né? Quando o professor de educação física, às vezes eu ficava ali olhando, pula isso aí direito, a professora tá lá, vocês vão jogar, pois nós vamos jogar tal competição e tal. Então, ele procurava proporcionar mais um estímulo, entendeu? E eles, não é questão da grandeza, mas, por exemplo, a gente era um profissional, assim como é o professor, né? Eles olham meio que para cima, assim, né? Que o professor. Hoje em dia, infelizmente, não é assim. Então, essa pessoa que, entre aspas, para eles está um pouquinho mais assim, e de repente tá amanhã pegando a mão dele, comendo do lado dele, atentando a vida dele, entre aspas... Cara, é muito legal, né? Acho que para eles fica... importante, né? Para eles sentir importância. Acho que esse é o termo. E aí eu procurava fazer isso. É porque é do meu jeito de fazer isso. É no mundo de invisíveis, né? Que a gente acostuma ver aqueles... Então, assim, quem dá atenção... Você me dê bem com criança, porque eu cobro e brinco. Então... É assim. Ô, Silnei, assim, esse teu amor pela PAI é indiscutível, né? Tá, e como presidente da PAI, como é que tu chegou? Foi um convite? Como partiu esse teu trabalho voluntário? Então, na PAI, assim, não foi meio convite. Na PAI eu lutei algumas vezes para ser presidente. Eu trabalhava como físio, né? Já fazia, acho que 8 anos lá, no Santa Rosa. E tinha a organização ali da PAI e tal, que não era da forma que a gente pensava. Daí eu já estava na PAI de Torres, já tinha visto lá que estava credenciado pelo SUS e tal. Então tinha toda essa questão, assim, de projetos, assim. Então tu via uma instituição, a PAI de Torres, que estava bem à frente, assim, no Rio Grande do Sul. Era uma das... na época que eu estava lá, mas das APAIs, assim, mais destaque de projeto de antecipação de cadastramento de SUS, então. E aí eu tive essa experiência, assim, lá. E aí tu viu, quando vi a PAI de Santa Rosa, mas isso aqui tá meio arcaico, né? E tu fica,
desde salário, a estrutura, a condução e tal. E aí um dia eu disse para o colega mesmo, eu vou ser presidente da PAI, eu vou fazer essas coisas acontecerem. Passava presidente, da presidente e foi tudo mesmo a mesma coisa, tudo a mesma coisa, só empurrando, tá? E eu assim, E aí, numa reeleição de presidente, eu coloquei meu nome para ser presidente. E eu iria sair porque não podia, era difícil. Sim. Aí meio que deram uma sabotada assim e o presidente foi mais uma vez. Eu não sei se vocês não confiavam muito em mim, porque eu sou meio assim, não temperamental, eu sou meio que o que tiver que dizer eu vou dizer, entendeu? E tiver errado vai estar errado e eu vou falar. E daí algumas pessoas achavam que eu ia chegar muito assim, né? Muito afoito. E aí, primeira vez, não deixaram eu ser presidente. Tá, beleza. Sei que eles não confiam. Eles têm medo de mim. Eu dizia que eles têm medo de mim. Tu não ia tapar o sol com a peneira, né? Das mudanças que eu poderia fazer. Entendeu? Sim. Eu poderia fazer. Aí não deu, daí numa segunda oportunidade, daí eu conversei com uma outra colega que já foi diretora lá e tal. Pô, vamos pegar pai. Aí ela queria e tal. Eu disse, não, então eu vou de presidente nos primeiros anos, depois tu vai. E aí peguei a pai, foi feita uma eleição e tal. E eu comecei. E aí fiquei lá 6 anos, né? Daí nos primeiros anos eu já tomei algumas atitudes que já indiretamente prejudicaram a PAI, né? Eu já escolhi uma diretora, não queria que estava lá, e isso já gerou os atritos, né? Então, é assim, a diretora atual, o presidente atual passou a mesma coisa. Quando tu quer mudar algo que está enraizado há muito tempo, tu vai passar trabalho. Tu vai passar trabalho, como disse uma escritora, quando a gente quer evoluir daqui para aqui, a gente vai levar pedrada. Vai levar pedrada, porque aqui já tá bom para ti. Não, mais que isso aí, tu tá querendo te aparecer. Então, tu subiu, teu grau de evolução subiu para aqui, seja intelectualmente, financeiramente, tu vai levar pedrada. Isso é certo de quem tá na volta. E aí eu quis fazer essas mudanças. E aí já veio a pedrada lá no primeiro ano. Coisa trabalhista e tal, indenização trabalhista, porque a PAI não ensinava carteira de ninguém. Eu trabalhei 8 anos da PAI, eu não recebia nem 13º nem nada, porque o acerto nosso não era assim, quando eu fui. Era prestação de serviço. Trabalhei 8 meses, recebi 8 meses, ponto. Mas eu teria direito de 13º? Isso, claro que teria. Mas isso, entre nós, foi acordado? Mas acordado é uma coisa, escrito é outra. Não, para mim, não. A palavra vale, né? Isso, ainda mais numa instituição daquela forma, entendeu? Mas hoje em dia não é assim, tu tá louco. Então, deixa a minha loucura. Entendeu? Porque ainda essas coisas ainda tem que ter... Não pode perder. Hoje em dia, no papel, tu tem que entrar na justiça por não sei quanto tempo, às vezes, pra conseguir uma coisa. Sim. Tá? Aí já comecei a comprar essas brigas e tal. Eu tinha alguns sonhos, assim, né? Quando eu projetei esse pai, eu quero 3 coisas. Eu quero um veículo, construir uma quadra e credenciar no SUS. Não tinha quadra, pai da Santa Rosa. Era terra, né? Barro e grama. Não tinha quadra. De cimento, nada? Não, nada de cimento, nada. Tá. Eles, quando viam uma quadra, assim, quando deu competição fora. Tadinhos, né? Olha, que dó. Então, eu tinha esse objetivo. Uma quadra, uma van, porque eles... Era uma Kombi, né? Era Kombi, Era uma Kombi. Os alunos transportaram uma Kombi. Imagina um calorão, uma Kombi. Qual é o número de alunos na PAI da Santa Rosa? Hoje me pegou, mas já tivemos 90, já tivemos 70. Na época que eu peguei, estava em 60, parece. Mas já tinha 98, que oscila muito, né? Sim. Agora acho que tem bastante. Imagina, ainda mais com os pequenos, né? Isso, os atendimentos individuais aí, né? Sim. E aí era uma Kombi, cara. E aí a gente, no primeiro ano, foi contemplado já com uma van em São Paulo. Claro que não foi coisa minha, que já tinha sido pedido antes, né? Mas, enfim, caiu na minha mão. E depois fui atrás do SUS daí, né? Do SUS e... na época, eu assim, tá louco, SUS, você não dá dinheiro, você vai dar só prejuízo. Cara, eu falava dos outros presidentes, o presidente de Araranguá, doutor... O presidente ali... escapou agora o nome dele. Eles têm um medo de que o SUS faça perder recurso de vez a ampliar. Não, pelo amor de Deus. Na época, eu falei bastante com o pessoal de Jacinto. Eu não sei como é que eles não conseguiram na época alguma coisa. O Jacinto porque eles... ainda não é? Não. Não era, pelo menos agora, eu não sei. Não, na época que eu entrei, Jacinto já estava um passo à frente da gente. Olha... Mas não tinham conseguido, né, Silvio? Não tinha, mas estava assim, quase certo, assim. O Jacinto já vai agora, tem que ir lá. Vou atrás. O Leonel de Araranguá, o presidente da PAI de Araranguá. E o seu Leonel, Ney, cara, dinheiro certo, cai na conta.
a prestação de contas só com a contabilidade, né? Então você prestar conta do governo e tu aplica no que tu quer. Folha de pagamento, manutenção, dinheiro que não é engessado, que a pai às vezes é foda, é o dinheiro engessado. É pra aqui, é pra aqui. É pra aqui, é pra ali. E aí falta gasolina, tu não pode tirar do fundo social se não tá prescrito no plano. Sim. Então isso e o dinheiro do SUS não. O dinheiro do SUS caiu, tu faz o que tu quer com ele. Não são só para pagar os técnicos? Não, o dinheiro do SUS ele é livre. O dinheiro do SUS é algo que entra na tua conta através do município que passa pelo Fundo Municipal de Saúde, que o convênio tem que passar pelo município, porque o município é o gestor ali, né? Então ele só vai repassar para a PAI. E aí a PAI aplica no que quer. Ela não faz prestação de contas nem com o município. Ela faz prestação de contas com a contabilidade, né? Com a receita da PAI. E aí consegui, daí o cara lá, o Gian, Sandoval do Sul, a gente precisa de um credencial no SUS, porque se credencial no SUS eu tô feito. E a gente fiz a papelama, e no primeiro ano que a gente levou as papelamas, e só assinei, já tá na agenda lá do colegiado, sei lá, que tem os nomes lá. Sério, cara? Já vão analisar lá. Não acredito. E daqui a pouco veio o resultado. De 5 APAIs de Santa Catarina, nós fomos uma. Olha só. Aí foi uma felicidade só. E de lá pra cá, ninguém mais, eu acho, se credenciou. Sim, porque eu eu lembro sei que que a pai de Sombrio, que também tinha mantido as papelamas, se antecipou em umas coisas que eu não vou parar de falar aqui, de contratar achando que tava tudo certo. E depois não deu. Aqui não é. Eu fui muito abençoado, assim, né? Passei uns perrengues lá, porque administrar uma instituição não é fácil. E uma instituição com coisas encalacradas, assim, né? De funcionários, de sistema, de assistencialismo excessivo. Assistência é uma coisa, assistencialismo é outra, entendeu? Tu dar o alimento para quem não tem é uma coisa, agora tu levar o alimento, botar na boca, escovar os dentes, botar para dormir é outra coisa. Sim. Isso eu não concordo. Então tu tem que dar assistência. A assistência da instituição é até aqui. É a história do comprometimento. Daqui para lá, não. Daqui para lá, não. Porque depois as pessoas passam a reclamar de tudo. Não só na questão do... É uma responsabilidade que não cabe, né? Isso. E daí tu começa a abraçar coisas que não é mais da tua alçada. E depois tu vai ter que tirar. Exato. E aí é a hora que tu leva choque. Daí é a hora que eu vou levando o choque. Não, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Daí colegas que trabalhavam comigo ficaram bravos, porque eu prometi que ia assinar carteira, botar salários lá em cima. Gente, eu disse que a gente ia lutar por isso. Que primeiro preciso do SUS, daí eu consegui o SUS. Depois tive que ajeitar outro. Daí a pai tava um monte de coisa lá caindo dos pedaços. Espaços subutilizados. Gente, não tinha um refeitório decente. Um refeitório maior que... Os dois coisas desse aqui maior. Uma cozinha que era um cubículo, um calorão. Tinha que melhorar a estrutura. Sim. Sala de aula, cupim. Nenhuma sala na PAI tinha ar-condicionado, menos a da diretora. Olha só. Entendeu? Então essas coisas não me desciam na garganta. Então, tem coisa errada aqui. Então, assim, e aí fui indo, o SUS, graças a Deus, deu certo. Projetos, né? Fui contemplado aqui, outro projeto lá, projeto do federal, ali da Justiça Federal, enfim, e fomos ganhando essas coisas assim. Depois, parte boa da pandemia, que a gente tem que achar uma parte boa, foi que daí a gente ficou fechado basicamente um ano, e aí durante o ano eu segurei os recursos. Conseguiu implantar. E aí foi a hora que eu reformei quase toda a PAI, agora a presidenta está terminando. E aí, nesse meio tempo, eu já consegui quadra. E aí, fomos fazendo, né? Banheiro adaptado, aumentamos a cozinha, fizemos um refeitório decente. E dele, projeto. Depois veio a época do governador Moisés também, que foi, para mim, foi o maior governador que já teve. Que aí, dinheiro era e projeto, assim, né? Conseguimos o micro. E aí, a PAI deu um boom, assim. Levantou. Claro, eu tive a sorte de ter caído nessa época, mas também de ter corrido atrás, né? A gente compra briga. Tem gente até hoje com a cara... Não conversa mais comigo. Mas, cara, perdeu é mais um livramento, né? Como já disse o colega meu. Mas assim, ó, é um universo. E daí, assim, ó, outra questão que tinha lá, acho que tem muitas APAIs, a questão de uma instituição que durante muito tempo, e outras também tem, era usada em questões políticas, né? É um problema que às vezes a gente encontra. Que daí eu não precisei da PAI para ser vereador, porque eu fui vereador antes 2 vezes. Ai, foi. Então eu não precisava daquele para me promover. Eu não precisava de promoção. Não era para cargo político, exatamente. Né? Aquilo ali era para eu mostrar se era possível fazer mesmo, até para mim. Se eu fizesse o que tivesse que ser feito, ou se eu tivesse tentado e não tivesse dado certo por isso realmente não era aquilo. Mas eu tinha que tentar e fazer aquilo ali.
E eu falei, quando eu estava terminando meu mandato, que foi 6 anos, eu disse assim, ó, eu me sinto mais realizado aqui do que quando eu fui 6 anos vereador, 8 anos vereador, que eu ganhava. E a PAI não ganha, só gasta. Sim. A gente não ganha nada. Porque ali tu realizou coisas assim, tu modificou, assim, não é que, eu fui tal presidente. Não é isso. Mas é que tu conseguiu, assim, chegar de um jeito e sair de outro. E tu vê modificações, assim, na estrutura, no móveis. Hoje toda a sala lá tem ar-condicionado. Botaram a sala ar-condicionado até na cozinha. Agora, toda a sala tem ar-condicionado. Sim. Então, antes aquela coisa de sala de informática, né? Tudo coisa que ganhava do outro, né? Uma mesa do fórum, um computador, não sei da... Tudo de segunda mão. Tipo assim, mais ou menos. Às vezes terceira. Ué, abrindo parênteses. Eles começavam a querer muito doar coisa pra pai. Deu assim, presta, vocês vão usar. Isso lá em Torres, eu pegava uns brinquedos. Não, se não presta, fica com eles. Não queremos coisas que não prestam. A PAI não é um galpão de desovar coisa. Não, exatamente. Dá lá pra PAI. Não é assim. Doa lá na PAI. Desculpe, não é assim. É como qualquer outro. Tu não vai querer? Sim. Vou dar pra ti aquela cama lá, tu vai querer. Eu não, a cama tá caindo nos pedaços. Então por que nós temos que querer? É verdade. Entendeu? A gente tem que dar a gente tem que mostrar o valor que é. Não querer se achar mais. Então, não, pode parar. Aí o banco queria dar uns computadores, tava bom. Banco num cartório lá. Daí disse, não, senhor, a gente vai formatar todos os computadores, vai tirar todos os arquivos. Beleza, computadores bons, beleza. Uhum. Sim. Se não, só para desovar, uma coisa funciona, outra coisa pifa. Aí tem que trocar um monitor do tempo do EPA. Por fim vai dar prejuízo, né? Mas e até a questão assim de que a gente não quer migalhas. Sim, tá certo. A PAI não é rica, né? Eu tô falando agora da PAI de Sadoso. Ela não é rica porque ela lutou para ter uma estrutura decente. E hoje a gente se orgulha lá de ser uma das melhores PAIs, assim, ó. Tem na região de estruturas de profissionais de atendimento e que financeiramente ela tá estável. Vê outras PAIs quase morrendo para pagar salário. Hoje tu continua atuante na... Não, hoje eu faço parte da diretoria só. Da diretoria, mas tu não perde o vínculo, né? Não, tô no grupo ali, tô vendo o que acontece, tá? Mas eu evito de ir lá, assim, ó. Tu não tá alfinetando ali. Não, tem uns perrengues lá que eu meti os bedelhos. Mas é que daí eu só, a Fátima Varela, que foi a presidente, quando eu conversei com ela, eu não entendo nada. Não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, vou te auxiliando. E, cara, tu vai conseguir. Ela é uma pessoa assim, do voluntariado, ela é uma professora de remangar as mangas e vai com tudo. Pode não. A camisa também. Pode não, como eu disse, mas eu não sei o que tu sabe. Tu não tá lá pelo conhecimento. Eu tenho conhecimento da fisioterapia, de administrar bolufas. Mas eu tinha algumas coisas que eu queria mudar. E aí peguei as pessoas e fomos atrás. Disse, tu tem que fazer tu tem que fazer o que precisa ser feito. Tu séria, tu já é. E é só trabalhar, as coisas vai vir. Olha, tu já espera, vai ter dificuldade. Vai vir uns pepinão, mas tamanha dificuldade, tamanha glória. E aí ela foi indo, eu vou te ajudar, mas assim, a última palavra é a tua. Tu pode perguntar tudo. Se o Neito, o que tu faria, como é que tu fazia isso aí? Fazer isso. Tá, mas o que eu faço? A última é a tua. Decide. Não pode ser. Não posso, eu vou estar... E as pessoas já que ficavam achando, de repente, que eu ia continuar mandando na paz. Não quero. Tanto que agora ela foi reeleita. E ela só, vai ter eleição agora. Daí, vamos voltar? Eu digo, não, né? Não, meu período lá já passou. Já teve... Não, mas a vez é a tua. Quer exídios? Não. Fátima, vai à reeleição, tu ainda tem muita coisa pra fazer, já fez bastante, tá tudo muito bem. Não, porque tu sabe que o número 1 é tu. Eu só vou se tu não quiser isso. Não, tu já tá reeleita. Aí ela foi de novo e tal. Porque ela tá fazendo um bom trabalho também, né? Criticada, levou um monte de paulada, até mais que eu, na época. Houve muita política lá na PAI, por umas trocas. Como é ruim, né? Isso é que me judia, entendeu? Inclusão de qualidade. Porque eu tava no meio político, conheço muita gente, já fui político e tal. Então se vinculava isso já a mim, mas eu não tô nem aí. Senão, se tu me chamar de Paulo toda a vida, eu não vou atender, porque eu não sou Paulo. Então, se o Marcionei, eu vou olhar. Então, se tu me disser o que eu sou, eu vou olhar. Sim. Se tu me disser de algo que eu não sou, eu não tô nem aí. Não te atinge. Entendeu? Não vai me afetar. Então, segue. E aí ela levou muito chumbo, foi pra Câmara e tal. E ela, graças a Deus, conseguiu. Aumentou a PAI, conseguiu ampliar terreno, que era uma coisa que eu sonhava também. Ela conseguiu ampliar, comprar os terrenos. Enfim, ela deu
olha só, foi muito boa. Eu disse pra ela, Fátima, tu fez aquelas coisas de repente que eu não consegui fazer, que eu não tive nenhum... Ô, Silnei, então tu entrou pra mostrar que dá pra fazer e ela deu continuidade. E ela deu continuidade. Então ela seguiu, claro, do jeito dela. Tem um excelente diretor, né, que é o Eupídio, que também levou choque na época, que dizia que era coisa política, umas coisas que não... Porque daí, como eu não tava mais, eu tava só na diretoria, daí a galera veio. E daí, quando eu estava lá, não que eles respeitavam, porque o tamanho que é a criatura, mas daí sabiam mais ou menos com quem estava lidando, pelo menos com a língua. Então, opa, daí com o Silnei, eu acho que é isso, por que não... Mas daí quando entrou a Fátima agora nós afofamos. Não, pelo contrário, ela foi firme, uma pessoa muita fé, assim, como eu dizia, Fátima, aguenta que vai, mãe, Silnei, olha só, pai, te peço até desculpa por estar enfrentando tudo isso, mas tu vai conseguir, aguenta. Sim. E depois ela disse, tu estava certo mesmo, olha as coisas que vai acontecer, ela está conquistando isso. E eu penso sempre assim, no momento mais escuro da madrugada, é que está mais perto de clarear. Assim, legal, Silnei. Não, e a tua história também, eu acho que a propriedade de fala, né? Passou anos dentro da instituição para depois ver ela de outra forma, que de uma presença. Eu acho que isso talvez a Fátima não teve, e isso faz um diferencial em ti. Ela entrou com uma insegurança. Exato, que era normal, entendeu? Porque ela nunca vivenciou uma pai. E ela teve ela tem uma irmã cega e teve um irmão deficiente mental severo, daqueles que eles tinham que deixar trancado no quarto, aquelas coisas bem antigas que tinha, que ele era terrível, assim, era bem umas coisas bem punk lá atrás. Então ela tem história, não, 2 cegos na família teve. Então ela tem história de deficiência, mas não história de instituição. Diferente. Né? Mas uma pessoa assim, participativa na igreja, movimentos, então uma pessoa de doação, entendeu? Então uma pessoa que participa de movimentos assim, da igreja, da comunidade, das associações, e faz um bom trabalho, ela é uma pessoa que já tem um perfil. Sim. O conhecimento técnico da PAI, isso aí é indiferente, eu penso assim. Por quê? Porque tu vai ter diretor, tu vai ter os grupos de presidente, e aí tu vai pegando forma das coisas, entendeu? É igual como tu falou, eu tive as 2 experiências. Na época, os profissionais técnicos e tal, né, queriam cobrar salários, assim, carteira assinada e tudo. E eu, cara, assinar a carteira dessa gente toda vai dar um pancaço na PAI. Isso que a gente não tinha ainda filantropia. Que a filantropia dá isenção do INSS. Patronal, olha, parece que esse nome aqui é 20%. Imagina, tu assina valorar. Dava muito, e eu dizia para os professores, para os técnicos, vocês estão certos, vocês estão no direito de cobrarem. Não estou dizendo, se eu estivesse, eu também cobraria, só que eu estou do lado de cá, e do lado de cá não tem condição. São 2 verdades, assim. E eu digo assim, todo mundo deveria ser patrão e funcionário por um dia. Tu ia entender que tem coisas que os 2 lados estão certos, mas no lado que tu estiver, tu vai bater no pé. Então, se tu é administrador, tu vai ver nas finanças, cara, porque tu é o administrador. Então, se não fechar a conta... É assim, todo funcionário deveria ser patrão. Aquele funcionário que reclama, pega a empresa, bota no teu nome e vai dar agora todos os direitos que tu quer. Não vai dar. Não vai. Daí todos vai os feriados. Entender. Quem tem uma empresa gosta de feriado? Feriado não gosta, cara. Não, a empresa verdade. tá parada, não tá produzindo. Mas eu gosto de feriado. Tá entendendo? Então são 2 verdades. Todas as 2 estão nos seus direitos. Mas agora, o direito o dever que vai sobressair é de quem tá mandando. Né? Não quero, não gosto, então vamos achar outro lugar para trabalhar. Então, essa história tá dos 2 lados, assim. E quando eu queria uma coisa, mas eu entrei na PAI justamente para fazer as modificações mais estruturais, assim, e de a PAI ter dinheiro. A PAI fazia apenas o quê? Um bingo por ano que dava 10 mil. Nossa! Então eu já inventei uma feijoada lá, que a gente já fez uma feijoada, deu 12, uma deu 15, umas outras lá chegou a dar 21, 24. Entendeu? Muito trabalho. Já, assim, 20 mil reais é lucro, mas ela dava bruto 50. Sim, 40 que é muito, mexia com muito dinheiro, muito trabalho. Era só que a PAI tinha. Depois a gente fez o quê? A gente tinha daí bingo, SUS, a rifa, né? Essas que tem, e mais a feijoada. Então, a questão de financiamento da PAI foi para outro patamar. Entendeu? Depois compra de micro. Teve época lá de passar mais de 2 milhões na conta da PAI. Só de compra de veículo e recursos e tal.
Então, daí tu dá eu disse pra Fátima, ó, eu subi o nível, agora tem que manter, que é difícil. Tem que manter, que é mais difícil. Agora minha Fátima tira isso, tira aquilo. Então, assim, é um processo. Mas pra quem quer trabalhar, pra quem se doa, aí volta aquela história. Tu te doa. Eu vivia pai de 6 anos. Eu abandonei um pouquinho a profissão, família. Então, era pai todo dia. Eu me irritava em casa, alguma coisa que... pai, agora funciona. Tu vive, se tu quer ser bom. Agora, se tu quer ser presidente, como muitos que só levam lá a prestação de contas pra assinar, aí é tranquilo ser presidente. Entendeu? Aí é tranquilo. Silnei, tu vai ter que voltar aqui com a gente, porque a gente não... É muita conversa. A gente não conversou metade da nossa pauta. Não, você é muito tempo dessa, não dá pra fazer as coisas. Olha que a gente se não conversar uma história, se deixar eu falar, vai dar programa. A gente já tem mais de 1 hora, isso que a gente tá tentando reduzir a nossa... Ó, não briguem com a gente, tá? É muito assunto, gente. É que chamaram o cara que gosta de conversar, e aí não vai parar nunca. Mas é conteúdo bom, como é que a gente não vai ouvir? Como? É coisa que eu gosto de falar, Exatamente, entendeu? é pra que tu isso. viveu, é bom. E aí, pra isso que o Pode Incluir veio, pra passar informações boas, de lutas, de processos, de evolução em prol da pessoa com deficiência. E eu acho que deu uma aula hoje aqui. Que nada, capaz. E já vai ter o bloco 2. certeza. Porque a gente já passou de 1 hora, gente. E a gente não falou 1/4 da nem nossa chegou, pauta. olha só, a gente tá na primeira parte aqui. Aqui, ó. Então, assim, ó, Silnei, vamos lá. Infelizmente, né, a gente vai ter que dar uma agilizada aqui. E aí eu queria pedir que tu deixasse um recado para as famílias, para a inclusão, para a sociedade. O que tu acha, assim, que precisa melhorar ou que está em evolução, que ajuda a pessoa com deficiência, as famílias? Assim, depende do ponto de vista que a gente tá, né? Mas eu vou falar isso como de alguém hoje que não tá mais na neuro, não tá, né? Eu tô mais ortopedia e tal, não tô atendendo criança especial. Principalmente que as pessoas têm que ser mais, elas têm que ser mais humanas no questão do outro, né? Isso, cara, isso vale pra tudo, assim. Tu tem que olhar o outro como um ser humano e não como, eu dizia isso na PAI, como um coitado, entendeu? Eu vi muitas pessoas achar que encostar numa criança deficiente parece que contaminava. Entendeu? Isso são as coisas que me incomodavam muito, assim, ó. Então, o que eu falo para as pessoas, assim, ó, ou para quem vai para esse universo, assim, ó. Cara, são seres humanos. E o meu maior crescimento que eu tive como pessoa, como físico, foi estar nesse local. Entendeu? Cara, ali tu vê... tem um ditado que diz que o raio não cai mais de uma vez no mesmo lugar. Eu já vi cair 3 vezes no mesmo lugar. A mãe com 3 filhos gravíssimos, PCs, assim, ó. E tá ali lutando, tá ali rindo, vem, parece que não tem mau humor, entendeu? Eu sempre tive do lado de cá. Hoje eu tenho uma mãe com AVC em casa. Hoje eu tô sentindo os 2 lados da coisa. Entendeu? E aí tu passa a ver, assim, ó, que tu não é melhor do que ninguém para não passar um dia. Tá? Que aquele que não tem uma criança, entre aspas, especial, cara, ela tem que agradecer. E eu dizia isso nos meus eventos, e eu ficava bravo com pessoas que não iam nos meus eventos da PAI. Aí eu dizia, deixa eles... Não. Eles têm que ir colaborar para pelo menos agradecer o universo de que eles não estão passando a vivência que muitos pais estão passando. Que por mais que seja dificultoso, eu acho que é crescimento de quem está também. Entendeu? Então nunca pense que é uma cruz, que é isso. Não. É evolução. A Anice hoje é muito melhor. Olha onde tu tá. Olha a faculdade que tu já trilhou. Isso é fruto da filha que ela tem. Entendeu? Que faz com que tu queira entender esse universo, que tu queira abraçar mais, que tu queira passar a tua experiência para as outras pessoas, para ajudar outras mães. Então, aí já tá o legado de ser uma mãe de uma criança típica, de ter uma criança especial. Eu acho que isso é muita coisa que deu um boom, assim, na questão, vou falar do autismo, né? Questões da mídia, né? Questão do Mion e outras questões que vão aparecendo. De colocar, eu acho tão legal quando tu vê um cadeirante ocupando um espaço, tu vê um deficiente, entendeu? Tu vê, cara, tá ali, tá... Isso era pra ser normal, né?
Tá vivenciando. Mas eu fico feliz por ele estar vivenciando, entendeu? Porque muitos eu não fico tanto pensando que a sociedade agora tá... Não, o cara deve ter lutado horrores pra estar ali. A família, entendeu? De repente te dão pra ti uma criança, e agora? Entendeu? O que eu faço? Hoje vocês estão dando suporte para muitas. E vocês, que suporte vocês receberam lá nos primeiros lá? Exatamente. Entendeu? Recebi um suporte. Legal, recebi. Isso, mas assim, né? Tem gente, a gente comentou aqui fora do ar, tem gente que não tem nada. Entendeu? É verdade. Que bom que a gente tem um conhecimento, né? Tá numa posição que, entre muitos, é muito privilegiado onde a gente tá. Muito privilegiado. Eu brinco assim, eu fui pobre, de onde eu saí eu sou rico. O que eu tenho hoje, eu não pedi nada. Mas eu sou da profissão que eu passei, né, de estar aqui conversando e ouvir também vocês falarem isso. Isso é bom. E as pessoas têm que ter essa oportunidade, aproveitar essa oportunidade de a gente crescer. Entendeu? De crescer como cristão, quem é cristão, de ser humano. E aí essas pessoas, às vezes, procurando outros meios, e tá aí na tua volta para tu ajudar as pessoas, estender a mão. Eu brinco que tu não mede um amigo pelos anos de amizade, mas quantas vezes ele estendeu a mão. Isso. É ali. Isso. Eu tenho pessoas que estenderam a mão para mim faz algum ano. E a importância que tem. E tem outros que a vida toda não sei mais nem onde é que estão. Então, isso é que deveria fazer as coisas acontecerem. As pessoas se doarem, as pessoas entenderem o outro, as pessoas criarem menos grupinhos, que quanto menos grupinhos eles criam, mais eles excluem as pessoas. Sim. Entendeu? Então eu acho assim, ó. Cara, a gente tá todo mundo no mesmo universo, no mesmo sociedade. Entendeu? A gente não é a criança que tem uma deficiência física, vamos falar assim. Cara, ela tá ali porque... E ela tá ali, eu vejo que a deficiência física, às vezes fica esfregando na nossa cara um monte de coisa. Porque a partir do momento que tu não aceita, que muitos achavam, parece que ia contaminar aquele paralisado cerebral com deformidades está te encostando e tá esfregando a tua cara, toda a tua pequenez de espírito, assim, ó, entendeu? Exatamente. Mais que vai demorar, mas ele tá te esfregando a tua cara. Eu penso assim, que as mães, tinha uma frase, um dia eu esqueci, ó, que todas as mães que têm uma criança, elas são especiais. Elas são especiais, porque Deus não ia dar na mão de qualquer um. Entendeu? Porque tem que ter mais braço. A gente se torna uma pessoa melhor. Para pra analisar bem, assim, a gente fazer não é fácil a gente entrar dentro da gente, né? Porque a gente tem que vasculhar as nossas feridinhas lá, mas tu ir lá e tu olhar, eu olhar o Sunei, antes de começar a faculdade, era um, quando saiu era outro. Era abusado pra comer, nojento, Eu passei frio, passei fome pela roleta de ônibus. Muita dificuldade, passei. Aí eu já me tornei outro. Aí toda a comida pra mim já tava boa. A fome faz o sabor. E daí foi, cara. Questão de, entendeu? Independente se tu vai me ajudar ou não me ajudar, eu vou te ajudar, entendeu? Não vou esperar nada em troca. E de tu ajudar porque tu gosta de ajudar, de tu ver essa felicidade assim. E por aí vai. Eu se ficar falando... Vou me emocionar e vou ficar falando o dia todo com vocês. Então, assim, ó, a mensagem que eu deixo para as pessoas é assim, ó. Procure conhecer, entendeu? Esse universo, essas pessoas, ouvir o que a gente está falando aqui, que isso aqui se replique para muita gente, entendeu? De tentar entender, de tentar ver que aquelas pessoas só querem... Elas não querem que tu vá lá na marra, entendeu? Mas elas querem tu por ali, tu olhando. Eu não sei o que eu faço. Vai lá, olha, vai lá, visita um dia, entendeu? Participa de um evento, de uma instituição que quer angariar fundos, ajuda de qualquer forma. Isso já começa a fazer tu parte do processo. A primeira feijoada que eu fiz dentro da PAI, para as pessoas ir lá. Mais da metade das pessoas não sabiam onde era PAI. Nem tinham conhecimento. Olhavam assim, meu Deus, a PAI é assim, ela é pequena, ela vai crescer mais. E ainda cresceu. Então, assim, ó, isso é meio que um tapa na cara, entendeu? Então, eu aproveitei que eu conheci amigos para trazer para lá. Tu conhece... Tu já deve ter notado algumas dificuldades desta questão, por mais de amigos, às vezes, próximos da gente. Pobres e ricos, tá? Meio assim, entendeu? Então, assim, o nosso papel também é ajudar essa pessoa. Eu penso, ajudar essa pessoa com quem está na nossa volta. Porque ela tem essa dificuldade. Tu não tem, nem tu, nem eu. Mas ela tem.
Então, é o nosso problema. Ah, mas eu não vou... Não, mas ir com paciência, trabalhando isso, né? É assim, ó, não tratar as pessoas como coitados, eu acho que também não. A gente tem que auxiliar, procurar orientar onde buscar um atendimento especializado, onde é melhor, onde não é. Cobrar. Eu era chato e sou chato cobrar. Governos não estão fazendo mais nada do que as obrigações. E ainda quero tirar alguns direitos aqui, outros lá. Para mostrar números, né, nos censos que as crianças estão na escola, isso aqui. Não, isso é uma outra discussão. Estão na escola, mas igual agora a prova que teve do INEB, a prova do... Sim. As crianças com PCD podem ficar em casa, tá? Olha! Mas por que... Olha! A prova não veio adaptada. Já vou abrir os... Vamos pro bloco. Deixa pra próxima. Vai até o final do ano. Olha, tem muito assunto ainda. E assim, como tu falou, é um trabalho em rede. Eu acho que a falta de informação, às vezes a pessoa, como não sabe lidar, se afasta. É muito mais fácil. Eu lindo, maravilhoso, cômodo. Eu ajudo, mas eu tô aqui, vocês lá, tá? Então, assim, é um trabalho em rede, em conjunto. Eu acho que essa mobilização e essa informação passada só engrandece o nosso universo, a nossa sociedade. Com certeza. Te agradecer, Silnei. A gente já se conhece de longa datas, assim, de tempos jovens. Desculpa não ter seguido o roteiro. E, fiquem ligados. A gente vai ter o bloco 2, porque tem muita conversa com o Silnei. Vocês já viram que é um espetáculo, né, gente? Aqui é uma... Olha, é uma enciclopédia, como a gente fala. Como a gente fala. Quando flui muito, assim, que a gente não segue o roteiro, a pessoa é uma enciclopédia. É uma enciclopédia. Te agradecer. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E até a próxima. E fiquem ligados, né, Nice? E não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Exatamente. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Valeu, Silnei. Ai, gente, acontece, Silnei. A gente começa a conversar.